Então, talvez alguma proposta de criar um grupo de controle, ou seja, um outro poder de controle sobre gastos e renda política na sociedade, possa ser uma coisa tão ruim. O poder é uma coisa muito estranha. Aí eu vou terminar agora. Com um caso muito inusitado, na verdade. Faz uns 3 finais de semana eu estava vendo coisa na internet, eu vi que tinha um jogo comunista. Eu fui ver, peraí, como assim? E na verdade, um jogo chamado Papers, Please, que é um jogo meio independente, e o sujeito criou um jogo que eu só posso categorizar como anti-entretenimento. No jogo, o que você faz é ser o carinha que fica na fronteira de um país comunista carimbando o passaporte. É literalmente isso. E é super chato, porque a mesa é pequena, você tem que empurrar um papel para cá ou para cá, ficar vendo se os nomes são iguais, se está tudo certinho, etc. Mas o engraçado do jogo é porque te coloca numa situação em que você percebe muito melhor os incentivos de alguém que tem poder. Então, por exemplo, a sua renda depende de quantos passaportes você carimba. Então, você gostaria de carimbar todos, mas você deixa entrar pessoas que não podem ser perde pontos, e se você manda pessoas que embora que poderiam entrar, você também perde ponto. E o seu dinheiro, que depende então dos passaportes que você carimba, você usa para pagar comida, remédio para o seu filho, para sua mãe, para sua sogra, para o seu tio, que vão morrendo durante o jogo porque o dinheiro não dá. Então você vai vendo como morrer. É um jogo muito triste, na verdade. Você não deveria jogar. Mas tem uma coisa muito interessante no jogo, que a partir de um momento, então normalmente você quer resolver mais rápido. A pessoa chega com o passaporte, você quer resolver, porque quanto mais passaporte, mais dinheiro, senão seu filho vai morrer. Mas, então, por exemplo, a pessoa chega e tem algum problema no passaporte que daria para você resolver. Então, o nome está diferente do passaporte, eles vão criando, cada dia no jogo tem um documento novo que eles criam, né? E a carteira de vacinação. Aí você pode dar um teste de impressão digital, ver que a pessoa talvez tenha 2 nomes e deixar a pessoa entrar. Mas isso gasta tempo e significa que você vai perder dinheiro. Então você não quer ajudar a pessoa, né? Você vai embora, né? Tchau. Só que o interessante é que a partir do momento do jogo eles deixam você prender a pessoa. Cria um botão, só um botãozinho assim, né? Prender. Aí vem um guarda, bate a cabeça da pessoa e leva a pessoa embora. E isso também gasta tempo. Tanto tempo quanto se você pegasse a impressão digital das pessoas. Mas eu me peguei fazendo isso, naturalmente. Tipo, não, prender a pessoa, né? Tem que prender. E pensa, não havia nenhum benefício no jogo para o jogador fazer isso. E o que o criador do jogo fala, ele deu uma entrevista para a Reason, é como que as pessoas fazem isso, mesmo que não cause nenhum benefício. Apenas clicar um botão, prender, você prende. Essa é a natureza do poder. Mas não tem custo também. Oi? Tem custo. Porque quando você prende, você está perdendo tempo. A prisão leva um tempo, então você está deixando de carimbar os passaportes. E mesmo assim você faz isso. Fica até meio feliz, né? A pessoa presa, né? Mas isso é a natureza do poder, né? Ou seja, mesmo quando o poder não te traz um benefício perceptível, ainda assim você utiliza dele. Né? E a gente percebe isso em qualquer repartição pública, né? Mas o que é muito bizarro é você se perceber agindo como o cara da repartição pública. Né? Mesmo uma situação completamente fictícia. Mas, para a gente não ficar muito pessimista, né, eu quero terminar com uma situação otimista. Às vezes existe uma vantagem em você ser o mais fraco. O Malcolm Gladwell tem um livro novo chamado David and Goliath. Acho que ainda não tem em português, mas vai ter em algum momento, Davi e Golias. E o Gladwell é criticado, as pessoas falam que tem muito simplificador de coisas, mas eu acho que esse livro ele tem uma mensagem muito boa. A mensagem boa é que aquilo que parece uma vantagem por um lado é uma desvantagem por outro. Que às vezes, como ele fala, o fato de Golias ser muito forte, muito grande, também significa que ele era muito lento. Ele mostra como que isso acontece na história, né? Exércitos mais fracos, causas políticas mais fracas, pessoas mais fracas derrotam os mais fortes porque elas fogem do jogo em que aquilo é uma vantagem para o sujeito mais forte. Foi o que Davi fez, ele fugiu do confronto pessoal, né, e só atirou na cabeça do Golias. Isso é algo que a gente já percebeu. A gente tem vantagens como um movimento pequeno e meio outsider. Assim como, por exemplo,
o partido da FDP na Alemanha tem vantagens em não estar no parlamento que ele não teria se ele estivesse no parlamento. Assim como o PT tinha vantagens quando era oposição, que ele deixou de ter quando ele se tornou governo. E o importante é você saber sair daquele jogo em que a sua fraqueza é uma desvantagem e entrar para o jogo em que a sua fraqueza é uma vantagem. No jogo da política, o jogo do antagonismo, a liberdade é uma desvantagem. Ser a favor da redução de poder é uma desvantagem. Se você é a favor do aumento de poder, você está numa posição mais vantajosa. Então é muito importante, quando a gente pensar na reforma política, pensar nas maneiras de reduzir o jogo da política. Que a gente consiga, por exemplo, a tecnologia consegue fazer isso às vezes. Se você tem tecnologias que diminuem o poder do governo, como, por exemplo, a energia solar, poderia diminuir o poder da Petrobras, eu acho que vai acabar com a Petrobras, isso é algo bom. Você fugiu do jogo do antagonismo, o jogo de quem paga e quem recebe favores políticos. Poderia despolitizar o sistema. Maneiras de despolitizar, por isso que é uma agenda antipolítica. E eu acho que isso é uma grande vantagem do movimento liberal. A gente tem vantagem, por exemplo, a gente pode ser muito mais puro no nosso discurso porque a gente não está no poder. Uma vez que você está no poder, você não consegue ser tão puro assim. Você tem que fazer concessões, etc. Mas a gente também tem que ver essas vantagens que a gente tem nas disputas que não são completamente políticas. E aí a gente pode perceber que talvez o gigante do Estado não é tão gigantesco quando a gente pensa que ele é. E as mesmas qualidades que dão força também podem ser as fontes de grande fraqueza. Muito obrigado. Bom, ficou para mim aí o desafio de falar depois de 3 palestras brilhantes e o tema mais enfadonho de todos, que é o econômico, né? Tentar fugir do economês. E eu, pensando no táxi, fiz aqui uma lista de algumas coisas que eu quero trazer para a reflexão e para o debate. E dividir, falar em reformas econômicas, né, no Brasil, é tanta coisa, tem que mudar tudo, né? Mas eu resolvi dividir pelo menos em 2 partes grandes. Primeira são as mais emergentes, a questão conjuntural mesmo. E depois falar do velho custo Brasil, que são todas as reformas estruturais que nós precisaríamos para colocar o Brasil numa rota de desenvolvimento sustentável. Né? Mas o primeiro, mais emergente, mais urgente, porque nós temos aí um governo que está há mais de uma década no poder, e principalmente agora, né, na gestão da presidente Dilma, né, tomando medidas realmente na contramão de tudo aquilo que o liberalismo prega. Então, foi criada uma bomba relógio, foi criado um monte de problemas, que alguns ainda estão escondidos aí debaixo do tapete, mas cujos esqueletos vão vir à tona nos próximos anos. Então, essa questão de reformas mais conjunturais, ela é uma questão premente que, se não for feita, realmente o Brasil corre o risco de afundar numa crise como a Argentina já se encontra e eventualmente a Venezuela. Essa reforma econômica mais de curto prazo, então, é combater o modelo nacional desenvolvimentista. Né? O Brasil, principalmente com a Dilma, ele resgatou um modelo lá da era Geisel, piorado, que é um modelo que coloca no Estado um poder simplesmente absurdo, demasiado, para ditar todos os mínimos detalhes do funcionamento da economia, né? De cima para baixo. Além disso, além desse modelo que não funciona, a gente vai falar um pouco disso, e que tipo de problemas ele gera, nós tivemos um governo que rasgou o tripé macroeconômico, né? Rasgou a herança bendita da era FHC, que se compõe basicamente por um câmbio flutuante, por uma meta de inflação bem definida com o Banco Central com autonomia para persegui-la e com a lei de responsabilidade fiscal, que são tripés básicos. A esquerda gostava de acusar consenso de Washington, coisas do tipo, mas qualquer dona de casa ou dono de casa, para não ser machista, entenderá que você não pode gastar mais do que você arrecada, senão você vai ter problemas, vai eventualmente cair na mão de um agiota. Entende que o preço da moeda tem que ser um preço livre, tem que ser um preço que flutua de acordo com a própria lei de oferta e demanda, senão você vai gerar problemas também de distorção na economia. E meta de inflação, acho que já ficou muito claro. Nós poderíamos entrar num debate mais ideológico aqui de free banking da escola austríaca versus monetaristas de Chicago, mas eu acho que está tão distante da realidade, não só do Brasil como do mundo, que seria perda de tempo. Acho que ficou meio que consensual já, pelo menos entre economistas, né,
e eu não encaro os da Unicamp, por exemplo, como economistas, mas ficou meio claro já para o mundo todo que você ter metas de inflação claramente definidas e um Banco Central com independência de fato e de júri para persegui-las é um modelo melhor do que você ter um Banco Central politizado como nós temos no Brasil ainda. Então esse tripé macroeconômico ele foi rasgado, começou sendo rasgado já no governo Lula, mas na era Dilma ele realmente foi jogado no lixo. E o mais preocupante de tudo é que a equipe econômica vive em negação da realidade. Nós temos vários indícios disso. Nós tivemos uma entrevista na revista Época de um desses secretários importantes, o Arno Agostinho, falando que não existia contabilidade criativa coisa alguma, que não havia problema nas contas do governo. Nós temos o próprio ministro Manteiga, depois de tantos equívocos e erros, sendo mantido no poder. Quer dizer, fica evidente que esse governo não rechaça o atual rumo da economia e não acha que há algum tipo de caminho equivocado. O intervencionismo arbitrário do governo na economia, em todos os setores também, microgerindo a economia lá de Brasília, né? Isso gera também uma distorção enorme de incentivos, né? Você tem a questão do rent seeking, da captura desses poderosos agentes que selam o destino de um setor, de uma empresa. Então, todos os empresários no Brasil passam a investir nos últimos anos, mais do que já era normal, em lobby, em vez de investir em produtividade. Então, você conseguir cair nas graças do rei, ser um dos amigos do rei, e conseguir aí, naquela pauta de interesses, né, um subsídio do BNDES, uma barreira protecionista contra a concorrência externa, isso garante para você um retorno muito maior do que você ter que focar em produtividade. Por isso, entre outras coisas, que não há nenhum ganho de produtividade nos últimos 10 anos no Brasil. É um crescimento pífio, ridículo, e todo mundo eufórico achando que, de repente, o país estava rico e numa trajetória sustentável de crescimento. Não é verdade, isso deveu a fatores exógenos, principalmente o crescimento chinês e o custo de capital muito barato no mundo e desesperado atrás de alternativas, o que permitiu uma janela aí de crescimento para o Brasil interessante, que já se fechou. Esse modelo, que é o capitalismo de Estado, o capitalismo de laços, né, é um modelo que o BNDES selecionando campeões nacionais, os bancos estatais como um todo, a Caixa Econômica divulgou o resultado ontem, por exemplo, a carteira inteira de crédito dela está crescendo a uma taxa de 40% ao ano há algum tempo. Você achar que o Estado consegue gerir isso de forma decente e com critérios econômicos e não políticos é a maior de todas as utopias, né? Então, o resumo da ópera no curto prazo nós temos que apagar incêndios. Vários problemas foram produzidos por esse modelo. Essa equipe que aí está acredita nesse modelo, isso é muito importante ficar claro. Quer dizer, o fator ideológico ele é muito presente. Não é uma questão de cabeça de A ou cabeça de B ou pragmatismo. Não, a equipe toda, e aí vem a própria cabeça da presidente Dilma, eles acreditam no nacional desenvolvimentismo, que é isso que aí está há alguns anos prejudicando, trazendo esse crescimento medíocre econômico com uma inflação elevada. Quer dizer, o pior cenário que os economistas consideram que é a estagflação. Você tem estagnação econômica com inflação persistente. Então, a primeira reforma é essa, você tirar quem aí está no poder, porque se for mais 4 anos vai continuar insistindo nesse modelo, vai ser mais do mesmo, não tenho dúvida disso, e a conta vai cada vez ficar mais cara e vai eventualmente explodir lá na frente uma bomba e tanto. Falando da parte mais interessante, de longo prazo e estrutural, né, que é o que compõe o custo Brasil, algumas coisas já foram ditas nas palestras anteriores. Mas de forma muito resumida, para a gente dar alguma oportunidade aí de perguntas e respostas, né? Primeiro, a questão da burocracia, né? Todo mundo sabe que o Brasil realmente é um país, parece que foi criado por Kafka, né? De tão absurdo que é você... A demora que é abrir uma empresa, fechar é impossível, você tem que provar quase que você existe, né, o tempo todo, porque o ônus da prova é sempre uma sociedade de desconfiança em relação aos indivíduos, em vez de uma sociedade de confiança. Nós temos que resgatar aí como reforma um antigo ministério aí do Hélio Beltrão, falecido, né,
de você desburocratizar mesmo o país. O Guilherme Afif, Domingos, tem tentado alguma coisa lá dentro do governo Dilma, mas acredito que com a mentalidade desses que estão no poder, isso é realmente inviável. A segunda grande reforma estrutural que o Brasil precisa é a tributária. O Brasil, já ficou clichê, mas o Brasil tem carga de impostos escandinavos com serviços africanos. Nós temos 36%, 37% do PIB de carga total, o que é falso, é subestimado do que é efetivamente pago por quem paga imposto. Além da carga ser muito elevada, ela é extremamente complexa. Então a gente gasta 2.600 horas por ano só para pagar os tributos. Isso é o paraíso de quem tem planejamento tributário, quem pode pagar escritórios caríssimos, mas é o desespero para profissional liberal, para pequenas e médias empresas, que é realmente quem deveria gerar crescimento e emprego num país. Então nós precisamos reformar isso, e a minha proposta seria na linha do que o leste europeu conseguiu, que são os flat taxes. Você conseguiu uma isonomia, que é uma bandeira cara aos liberais, simplificando essa carga tributária, e todo mundo vai pagar lá um valor X, e não precisa achar que isso é coisa de ultraliberal, porque a Rússia, por exemplo, tem isso, 24% de imposto corporativo, 17% pessoa física, ou vice-versa, e é flat para todo mundo. Estônia, Lituânia e vários outros países foram nessa mesma linha. A questão trabalhista, eu vou falar muito ano passando, porque o Ricardo deu uma aula aqui, inclusive eu fiquei deprimido, preciso de um Prozac, porque é a realidade do Brasil. Mas nós temos que flexibilizar, pelo menos, a CLT. Quer dizer, nós temos hoje um modelo trabalhista anacrônico, uma lei inspirada na Carta del Lavoro, de Mussolini, fascista, que parte sempre dessa desconfiança de que o patrão é um explorador, esse ranço marxista permeia totalmente esse segmento, e nós temos verdadeiras máfias sindicais. Aqui vai ter que ser preciso um estadista, à la Margaret Thatcher, que compre essa briga e vá para o sacrifício. Só para não ficar tão pessimista na mensagem, as pessoas esquecem o que era a Inglaterra na época de Thatcher. Eu concordo que a questão de Falkland deu ali o poder político que ela precisava para isso, mas teve atentado terrorista a ministros de Thatcher. Thatcher tinha que enfrentar uma verdadeira máfia criminosa. Os sindicatos paravam o país, greve geral o tempo todo, os carvoeiros e tudo mais. Então aquilo ali era um negócio que nos remete a algo não tão diferente assim do que é o Brasil, e dá para reverter, dá para ser feito. Os encargos trabalhistas, foi citado também, mais de 100% do salário. O liberal tem que ter uma abordagem mais inteligente em relação a isso. A brincadeira que tem um economista, Modigliani, que fazia, é o seguinte: você tem que virar para o sujeito e falar, vem cá, é que nem a piada do cara que chega na pizzaria morrendo de fome e fala, hoje corta o pedaço em 12 em vez de 6, porque eu estou com muita fome. Não muda o tamanho da pizza. O salário que o patrão está disposto a pagar, ele depende de lei de oferta e demanda, da produtividade do trabalho, e por aí vai. As pessoas têm que entender isso. Então, o que você prefere? Receber o máximo possível do seu salário e gastar conforme as suas preferências e escolhas, ou prefere deixar lá no FGTS rendendo menos do que a inflação? Prefere ter 13º, 14º, férias remunerada e todas essas conquistas trabalhistas que, no fundo, não são conquistas coisa alguma, são custos, são encargos que o trabalhador está pagando. Não se iludam, não existe almoço grátis. Outra coisa que nós precisamos também com uma certa urgência é resgatar uma agenda de privatizações. O Estado não é bom empresário. Por que ele não é bom empresário? Por questões intrínsecas ao seu funcionamento. Não é porque o fulano ou o cicrano não são boas pessoas. Se você colocar os melhores empresários do Brasil para controlar as estatais, elas não vão ser tão eficientes. Você tem lei 8666 de licitação, você tem interesses políticos falando mais alto do que interesses econômicos, você não pode premiar de forma agressiva o competente e punir de forma severa o incompetente, e você não corre o risco de bancarrota, que é a grande pressão que o capitalismo de livre mercado exerce nas empresas, a favor dos consumidores e dos trabalhadores, não dos patrões. Você ter esse ambiente de livre concorrência, onde se você errar, você pode ir à falência, isso é a coisa que mais pressiona empresários a beneficiarem seus empregados e seus consumidores. Isso é o óbvio ululante, mas as pessoas ignoram isso no Brasil. Então o Estado não é um bom empresário, empreendedor, por essas questões. E, além de tudo,
funcionamento livre de preços também é fundamental para sinalizar essas questões da economia, como Hayek já tinha deixado muito claro num texto brilhante sobre o conhecimento disperso. Cada um de nós detém uma pequena parcela do conhecimento relevante para uma economia, e o instrumento, o termômetro que transfere informação de um lado para o outro é o preço. Então você tem que ter um mecanismo de preços livres funcionando num ambiente de livre concorrência, que isso é o mais eficiente possível. Então temos que resgatar uma agenda de privatizações. O governo do PT ele é ambíguo nessa questão, ele fez algumas privatizações não por convicção, mas o PSDB também não tinha feito por convicção. Ele fez muito mais por necessidade de infraestrutura capenga, caótica, e chegando a eventos grandes como Copa e Olimpíadas, ele teve que privatizar algumas coisas e fez mal feito, justamente pelo viés ideológico. Mas, por outro lado, ele criou estatais novas, ele concentrou muito poder na Petrobras, por exemplo, e com um viés político que praticamente quebrou a empresa. A única coisa que sobe sem parar na Petrobras é endividamento. Você olha o gráfico, é uma coisa assustadora. Então, nós precisamos resgatar uma agenda de privatização. Eu já citei o caso da Caixa e do BNDES. O setor bancário do Brasil pressupõe que no capitalismo o setor que lida com capital é relevante. O setor bancário no Brasil está 50% na mão do Estado já, se você somar os 3 grandes bancos públicos. Metade do sistema todo bancário, da carteira de crédito, dos ativos, pertence ao Estado. O Manifesto Comunista tem lá 10 itens de estratégia para a tomada do poder dos proletários. O 5º item é concentrar o crédito na mão do Estado. O Brasil é um aluno marxista muito bom. Carlos Ponzi, aquele italiano que... Tem italiano bandido que foge para o Brasil e tem brasileiro bandido que foge para a Itália. É uma simbiose. Mas o fato é que Carlos Ponzi criou esse modelo de os novos entrantes irem pagando para os saíntes. E aí todo mundo ficava feliz enquanto você tem mais entrantes do que saínte nesse esquema fraudulento. Esquema do Bernard Madoff, recentemente exposto nos Estados Unidos, que ele está preso. Só que quando é o Estado que faz isso, aí pode. Aí é legal. E nosso esquema de seguro previdenciário não é um seguro nem previdência. Ele é justamente isso, um modelo de pirâmide, onde quando você tem mais gente entrando no mercado de trabalho do que aposentados saindo do outro lado, ele funciona. Não é? Mas por ele não ter um modelo de capitalização individual, calcado em ativos reais, nada disso, quando a pirâmide começa a deixar de ser pirâmide e passa a ser um quadrado, ou passa a ser uma pirâmide invertida por questões demográficas, aí o sistema implode. Obviamente isso não é uma questão exclusiva do Brasil. A Europa vive esse problema muito grande. Os Estados Unidos, um pouco atrasado ainda, tem mais tempo para reformar, mas a conta vai chegar também, porque todos eles abraçaram esse modelo, mal ou bem, piramidal. Um dos únicos países que não fez isso foi, o Diogo já colocou aqui, nem sempre a democracia vai levar a esse tipo de resultado. Foi realmente o Chile de Pinochet, que era uma ditadura, e aí conseguiu privatizar a previdência do país. Isso foi fundamental para o sucesso hoje relativo do Chile em relação aos demais latino-americanos, porque isso gerou um montante substante absurdo de capital que foi canalizado para investimentos produtivos quando você criou contas individuais e privatizou, e o sujeito pôde escolher onde investir de fato a sua poupança, a sua previdência. A estatização das nossas poupanças no Brasil, que é o modelo atual, isso é a coisa mais perversa que pouca gente fala, porque politicamente é mexer num vespeiro. Nós temos privilégios maiores ainda para o setor público, aí realmente a questão dos marajás, você tem um déficit previdenciário hoje da ordem de 45 bilhões, 50 bilhões de reais por ano, sendo que metade disso vai para 1 milhão e pouco, 2 milhões de aposentados do setor público, enquanto que a outra metade vai para 20 e tantos milhões de aposentados do setor privado. Mas é um problema que ninguém quer mexer, O Fábio Jambiage, por exemplo, tem batido muito nessa tecla, tem que ter algumas soluções pragmáticas, não vamos achar que vai, numa democracia brasileira, no contexto atual, fazer o modelo chileno da noite para o dia, porque não vai acontecer. E ninguém vai defender a ditadura. Então, o Fábio Jambiage tem abordado certas mudanças, certas reformas paliativas e outras um pouco mais profundas, que são factíveis do ponto de vista político, e alguém vai ter que endereçar esse problema alguma hora, porque senão
a conta vai explodir e com tudo. Essas são as principais questões que compõem o custo Brasil, que faz com que nós sejamos tão atrasados assim em relação aos demais países, em termos de competitividade, de produtividade, qualquer indicador que a gente olha, né, o Brasil realmente fica na rabeira do ranking, e sem essas mudanças, esquece, é voo de galinha, com baixa altitude, barulhento e insustentável. Porque, e a janela que nós tivemos nos últimos 10 anos, externa, dos ventos favoráveis de fora, não se repete em uma ou duas gerações um negócio desse. É uma convergência de vetores fantástico. Né? Você tem a China crescendo da forma que estava, e isso já não dá mais para se sustentar dessa forma, e você ter os países desenvolvidos inteiros entrando na reabilitação dos alcoólatras anônimos, né? E com isso inundando de liquidez o resto do mundo e fazendo com que oportunidades surgissem em países exóticos, que outrora esses investidores não sequer olhariam. Né? Isso também não se repete. Né? Os Estados Unidos já começa a flertar com uma normalização do modelo de estímulos do FED, do Banco Central deles. Então isso não dura para sempre. E passou. Essa janela foi realmente a grande oportunidade perdida uma vez mais. Isso já era, mas o que dá para fazer são reformas, primeiro emergenciais para apagar o incêndio, como eu citei, e depois reformas mais estruturais que colocariam o Brasil numa rota de crescimento independente, ou pelo menos não tão dependente assim, dos ventos de fora. O governo gosta de ficar culpando o resultado medíocre e sempre nas nuvens no céu. E esquece que outros países da própria América Latina, como Peru e Colômbia, estão indo muito bem, obrigado. Crescendo 4, 5, 6% ao ano, com inflação bem menor que a nossa. Quer dizer, é óbvio que o problema do Brasil não está lá fora. O problema do Brasil está nesse modelo nacional desenvolvimentista e no fato de que o governo Lula e o governo Dilma não tocaram nessa questão de reformas estruturais. Durante 10 anos de poder, eles ficaram apenas administrando recursos de um lado para o outro, que é o que todo socialista gosta e sabe fazer. Né? Chacoalhar as árvores e colher os frutos, e dura isso, como Thatcher dizia, até acabar o dinheiro dos outros. O nosso está acabando porque, sem reforma e sem crescimento de produtividade, o Brasil vai não só parar de crescer à frente, como vai provavelmente entrar numa curva descendente à la Argentina. Obrigado. Em nome do Instituto Liberal, eu gostaria novamente de agradecer a todos a presença, os palestrantes, os amigos, as pessoas que talvez estejam tomando contato com essa visão de mundo pela primeira vez. Eu acho que é um papel de todos nós a propagação de ideias de liberdade, né, dentro daquilo que foi falado muitas vezes ao longo das palestras de hoje. Tenho certeza que essa é apenas a primeira de várias parcerias entre o Instituto Liberal e a Fundação Friedrich Naumann na promoção desse tipo de evento em universidades, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil. E, bem, até uma próxima oportunidade. Obrigado.